Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, nesse Conectados com a Palavra. E em consonância com Anoitecendo com a Palavra, onde hoje seria lido capítulo 30 do livro do Êxodo, quero trazer alguns comentários aqui, destaques desse capítulo. Mas quero começar com uma citação de Deuteronômio, de um outro livro da Bíblia, portanto, capítulo 26, versículo 13, que diz assim: Depois digam ao Senhor, o seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. O título que eu daria para essa análise do capítulo 23, aliás, capítulo 30 de Êxodo, seria Objetos culticos em Israel. O culto a Deus e os objetos utilizados no processo de cultuar eram consagrados, separados e utilizados somente para a finalidade a que se destinavam. Ou seja, coisas separadas para serem usadas com exclusividade para Deus, ou ainda para o serviço de adoração e culto a Deus. Então, isso posto em prática, vemos isso que assim fizeram os israelitas logo depois da travessia do Mar Vermelho e da sua permanência no deserto. O texto de hoje, bem como todo o seu contexto, trata desse assunto. Naquele tempo não havia IBGE, mesmo porque o Brasil também não existia ainda, mas havia censo, havia recenseamento. O recenseado devia contribuir monetariamente e a sua contribuição serviria para a manutenção do tabernáculo, que era até então a casa do Senhor. Templo ainda não existia. Não havia sido ainda construído, né? Então nós temos aqui essa introdução do altar de incenso, da pia de bronze, do óleo da unção e do incenso sagrado, esses 4 elementos. Tudo isso vem complementar o que já havia sido ordenado anteriormente e que está lá tratado no capítulo 30 do livro do Êxodo. O que seria a referência ao homem comum ou estranho que nós encontramos nesse capítulo, que assim aparece em algumas versões? Bem, a versão NVI parece que esclarece um pouco isso. Refere-se àquele que não é sacerdote, que outras versões chamam de homem estranho. O incenso era usado largamente nas cerimônias religiosas no Oriente. Os ingredientes, raros e caros, simbolizavam que o Senhor é merecedor do melhor que está disponível. Segundo uma das versões, nós temos no versículo 34 do capítulo em questão, referência feita a estoraque, que é uma resina de uma árvore lá do Oriente, uma referência a ônica, que é também uma resina marrom escuro, nome popular de uma planta da família das apiáceas, que possui propriedades medicinais. Também uma referência a gálbano, originalmente uma das substâncias que ela emite, uma substância leitosa que essa planta emite, que se torna espessa e se transforma numa espécie de goma, de uma cola. E, finalmente, o incenso puro, que é uma resina aromática. Tudo isso era misturado e moído. Tudo isso com todos os detalhes que não tem muito a ver com a nova aliança, salvo a questão que nós devemos nos apegar a ela. O que é dedicado a Deus deve continuar sendo de Deus. Então isso, no nosso caso da nova aliança, começa com a nossa vida. Uma vez dedicada a nossa vida a Deus, ela deve ser continuadamente, permanentemente consagrada a Deus e estar a serviço de Deus. Boa leitura, que Deus abençoe. Quero orar com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. E que a leitura desse capítulo, todos aqueles que assim o fizerem, possa trazer novas orientações e luzes para a sua vida.
para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.